Olá, irmãos, estamos mais uma vez para gravar esse vídeo e vai ser uma pequena meditação da Palavra de Deus. E vamos falar hoje sobre o rei Davi, homem segundo o coração de Deus. Ele foi o homem que mais retratou a pessoa de Jesus Cristo. E quando nós falamos isso, é claro, excetuamos os erros que ele praticou. Sabemos que Davi caiu feio, cometeu adultério, até um assassinato. Ele também não soube dirigir bem a casa dele. Mas tem certas virtudes desse homem que realmente retrata a pessoa de Jesus Cristo. Ele era um homem da tribo de Judá, veio daquela linhagem, veio da nação de Israel. Judá era o quarto filho de Jacó com a Lia, e Deus escolheu esse homem para que pudesse formar a nação de Israel. Lembra que Deus prometeu para Abraão, Isaac e Jacó, nações que sairiam dos lombos deles. Isso foi para Abraão, Isaac e Jacó, pai, filho e neto. Mas Deus não formou nações com esses três gigantes da fé. Simplesmente prometeu, e eles naturalmente tinham que ter filhos, como foi o caso de Abraão. Teve um filho na sua velhice, e nasceu Isaac. Depois Isaac também teve filhos gêmeos, também já um pouco velho, com a idade de 60 anos. E Jacó, que era um dos gêmeos que nasceu de Rebeca, então ele foi o que entrou na linhagem, como também que ia receber a promessa, que ia receber uma nação dos seus lombos. Deus até falou para ele: o que eu prometi para Abraão, para Isaac, eu prometo para você. E Jacó teve 12 filhos, e desses 12 filhos veio a nação de Israel, que existe até hoje e vai existir até a volta de Cristo, não será destruída nunca. E dessa linhagem de Judá veio o rei Davi. Ele era dessa família de Judá. Teve uma antepassada dele que se juntou com um de Judá, e essa antepassada não era judia, ela era estrangeira, ela era moabita. Então é muito importante observar isso. E ela chamava Ruth, e ela entrou na linhagem sendo estrangeira, e ela e Boaz tiveram filhos, e deles depois vieram outros, e até que realmente chegamos no Davi, que era um homem escolhido de Deus. Ele foi o segundo rei da nação de Israel, lembra disso? O primeiro foi o Saul, que teve um governo desastroso, o Saul. E Davi, então, depois que o Saul morreu, Davi, ele começou a reinar na nação de Israel. E ele tinha uma habilidade fantástica para ter homens do lado dele, homens que se simpatizavam com ele, entendeu?
não era devido ele ser um jovem, de fato ele era jovem, mas não era só isso, os homens achavam nele algo que não achava em outras companhias. Então o carisma de Davi atraía homens da piores estirpes, podemos dizer, homens que hoje poderia ser um bêbado, e poderia ser um drogado, ou poderia ser um homossexual, mas que quando vinha a ele, deixavam as suas vidas passadas e morriam pelo próprio Davi, se possível fora. É isso que a Bíblia ensina. É interessante. E eu vou ler uma passagem aqui que fala realmente isso. E ajuntou-se a ele, quando o próprio Davi estava fugindo de Saul. Está no primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 2. A fuga de Davi precisava de gente do seu lado, e ele não tinha uma opção melhor do que essa, de escolher homens amargurados. Eu vou ler a passagem aqui. Ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, isso é endividado, homens endividados, já explica aqui, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 2. Veja bem, ele não tinha outra opção. Estava fugindo. O exército de Israel estava do lado de Saul. Então ele tinha que escolher homens desse tipo. E se ajuntaram a ele, eram uns 400 homens. Saul estava no encalço desse Samuel, desse Davi. E esses homens falavam: se perseguiu o Senhor, ou você, também vai perseguir nós. Se lutar contra você, vai ter que lutar contra nós também. Nós estaremos do teu lado, para o que der e vier. E o Davi aceitou, ele não discutiu, e chamou esses homens, sem nenhuma instrução acadêmica, como Jesus também fez isso, certo? Jesus também pegou alguns discípulos, ele não foi lá no palácio de Herodes, ele não foi lá na casa dos nobres, dos grandes de Israel. Não, ele chamou homens marginalizados, homens que não tinham assim credibilidade entre o povo de Israel, e ele chamou esses para que ficassem do lado dele. Aliás, Jesus, ele não fez nenhuma acepção de pessoas nenhuma. Ele se ajuntou até com até pessoas que eram assim imorais. É o caso da mulher pega em flagrante, que é a mulher lá em Samaria. Jesus não tinha problema, ele não se contaminava com o pecado de pessoas pecadoras, como também Davi, ele não se contaminou com os vícios daqueles homens que vieram até ele. Ele simplesmente tratou de ajudar aqueles homens a melhorar as suas condições sociais. E ele fez. É interessante que quando o Davi, já rei de Israel, note bem que o Saul teve oportunidade, aliás, ele teve oportunidade de matar Saul,
uma ou duas vezes ele teve essa oportunidade, não matou Saul. Ele deixou Saul pior inimigo dele, porque Saul queria matá-lo, e ele simplesmente não revidou esse inimigo. Certa ocasião ele falou: longe de mim que eu ponha a mão no ungido do Senhor. A Bíblia é interessante, né? Em dizer que ele realmente não queria tocar ou fazer alguma agressão ao seu pior inimigo. Isso faz lembrar Jesus Cristo. Jesus também, quando ele foi assim ofendido, agredido moralmente e até fisicamente, a caminho da cruz, uma coroa de espinho, cuspido no rosto, entendeu? Esbofeteado, um pedaço de pau batiam na cabeça dele, diz que ele não fez nenhuma menção de reagir, ele ficou quieto. Assim era o rei Davi, é um homem justo, um homem que ele preferia sofrer do que ver o outro, até o inimigo dele, né, ser assim agredido de uma certa forma. Uma vez, já empossado como rei durante anos, o filho dele, Absalão, né, deu um golpe de estado. Veja como esse homem sofreu. Deu um golpe de estado. Ele teve que correr junto com o seu pessoal. Lembra que aqueles que se uniram a ele fizeram parte depois do reinado dele. Ele tomou posse e ele queria que aqueles homens ficassem do lado dele. E ficaram. Então o que acontece? Quando ele saiu apressadamente entre caminhos acidentados, no meio, né, de pedregulhos, não pôde pegar realmente cavalos, animais, para cavalgar sobre os animais, não deu tempo, saiu apressadamente para fugir do seu filho, que o seu filho queria também tirar a sua vida. O Davi, ele simplesmente fugiu, né, e pediu que realmente alguns voltassem e ficassem lá em Jerusalém. E alguns falaram: não, de jeito nenhum, nós não vamos voltar, nós vamos ficar com o Senhor. Um deles foi, né, um certo homem que disse, quando Davi disse assim: olha, volte, fique, porque vocês vão correr um risco comigo, vocês podem ser até mortos, e vocês não merecem isso. Veja bem o que Itai, era o nome do homem, esse Itai disse: vive o Senhor, isso é o Senhor Deus. Isso está em 2 Samuel capítulo 22, versículo 21. Então esse Itai disse: vive o Senhor, e vive o Rei, meu Senhor, que no lugar em que estiver o Rei, meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 21. Veja bem como esse homem tinha uma influência. Ele não tinha nada a oferecer a esses seguidores. Nessa altura aqui, o Davi não tinha somente 400 homens. Ele tinha uma multidão de homens que estavam do lado dele, e decidido como Itai disse aqui, Itai ou Itai, na minha Bíblia está Itai, pelo menos a Bíblia que eu usei, e ele disse assim: seja para a vida ou seja para a morte, não me interessa, estou disposto a morrer com o Senhor,
e eu estou disposto a viver com o Senhor. E Davi aqui já era um senhor bem velho. Ele estava fugindo do seu filho moço, que queria roubar o seu trono. E é interessante que esses homens estavam realmente dispostos a morrer por ele. Lembra que os discípulos de Cristo também estavam dispostos a morrer por ele. Eram fracos, tinham os seus defeitos. Jesus aguentou os seus discípulos com as suas fraquezas, mas, afinal de contas, eles eram sinceros. O apóstolo Pedro caiu até no erro de pegar a espada e partir em cima de um servidor, o sumo sacerdote, queria tirar a vida desse homem para defender o mestre, e o próprio mestre falou: olha, Pedro, coloque a tua espada na bainha. Se eu quisesse, eu não ia precisar de ajuda de homens. Eu teria forças sobrenaturais que viriam em meu socorro. Ele falou de legiões de anjos que poderia ajudar. E ele falou: é necessário que eu seja entregue. Pedro e os demais discípulos não entenderam. Mas essa era a disposição de Jesus. Além disso, os salmos de Davi faz lembrar muito, Jesus também em outros aspectos, como por exemplo, o Davi falou que o seu melhor amigo virou-se contra ele. Provavelmente Davi teve um amigo assim. E Jesus também chamou Judas Iscariotes de amigo. E quando Davi fez essa profecia, ele estava falando realmente de uma maneira profética, irmãos, do próprio Jesus Cristo. E Jesus ia sofrer com esse amigo. Um amigo que deveria dar ajuda para ele ou protegê-lo. Então, este amigo é que entregou ele para ser crucificado. Essas coisas faz lembrar, que o Davi, nas suas virtudes, ele era realmente um homem que parecia muito com Jesus Cristo. Davi era bonito quando jovem, tinha uma diferença assim na fisionomia do seu descendente, que seria Cristo, descendente assim físico. Jesus é filho de Davi, lembra? Porque veio dessa linhagem. Ele tinha no sangue a natureza real, a natureza de governar. Ele procedeu da própria linhagem real de Israel. Davi foi rei, Salomão foi rei, Roboão foi rei, e outros de Judá foram reis. E isso qualificou Jesus como rei de Israel. E ele veio para ser rei, mas sabemos que ele veio e não foi recebido. Ele foi rejeitado, mas ele é rei. Agora ele é rei não só de um povo chamado Israel. A Bíblia chama ele rei dos reis e senhor dos senhores. Não montou o seu reino aqui na terra ainda. O reino de Jesus não está aqui na terra, mas vai chegar. Um dia vai chegar. E a Bíblia é bem clara, irmãos, de que o reino não está aqui na terra, porque Jesus ensinou no livro de Mateus capítulo 9, capítulo 6,
ele fez a oração e ele ensinou como os discípulos deveriam orar. E nesse ensino de oração ele falou assim: na vossa oração, peçam a Deus que venha o teu reino na terra. Então o reino de Deus não veio. Está no capítulo 6 de Mateus, versículo 10. Que venha o teu reino. Não veio ainda, mas ele vai reinar e ele ainda vai trazer eternamente, aquele parentesco real com o próprio rei Davi. Davi morreu, depois de 40 anos que ele reinou, ele morreu, e nós sabemos que passou para um filho dele chamado Salomão. E essa lição é muito importante, saber quem era esse homem segundo o coração de Deus. Não olhe para os seus erros. É um homem que é de acordo com o coração de Deus. E ainda Deus disse: e ele fará toda a minha vontade. É claro que Deus estava vendo no próprio Davi o reflexo de seu Filho Jesus Cristo. E que nós possamos também, como crentes, ver esse reflexo. Não ver o defeito de Davi, mas a parte boa que ele teve. E você, meu amigo, se você crê em Jesus Cristo como Salvador, aceitá-lo como aquele que morreu por você, a Bíblia diz que você tem a vida eterna, passa a ter a vida eterna. E essa vida é uma vida, irmãos, que vale a pena pelejar por ela. Entendeu? Nós não podemos desprezar essa vida que foi adquirida na pessoa de Jesus Cristo. Jesus morreu, sendo ele filho de Davi, tendo nele também o sangue de Ruth, uma gentia, tendo no corpo dele também o sangue de Raabe, e outras pessoas entraram ali. Então Jesus não é só judeu, dentro das veias dele eternamente vai correr o sangue do povo semita, mas também do povo gentil. Mostra que ele morreu não só para o povo semita, mas morreu também para qualquer outro que crê nele. É o que a Bíblia diz: os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E eu já criei nesse Salvador. E você? Já creu nele? Você já se arrependeu de seus pecados, dos seus erros? Você sabe que partindo daqui você ou vai para o céu ou vai para o inferno. E um dia eu tinha que fazer a decisão. Eu pensei comigo: eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. A única maneira era aceitar Jesus como pagamento das minhas dívidas. E quando eu criei, eu fui salvo. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, meus amigos e amigas, e estão ouvindo e vendo esse vídeo. Que Deus possa abençoar vocês. Fazer mais uma oração e assim terminar. Vamos orar então. Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti pela Tua bondade e por saber que Jesus, da descendência do rei Davi, Ele morreu por nós, e nós seremos também com Ele
reis aqui na terra, quando Ele estabelecer o seu reinado. E ajuda-nos a compreender essas verdades encontradas nas Escrituras Sagradas. Sabemos que tudo o que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual se encontra na Tua Palavra, que é a Bíblia, que sempre nós usamos. Abençoa aqueles que vêm ouvindo e dê oportunidade a eles também, como sempre tem feito, de crerem em Jesus como Salvador. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.